Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Jamília, esse é o Rotina Livros. Eu estou começando mais um vlog. Esse vai ser um vlog assim, provavelmente mais espaçado. Não vai ter tantos detalhes assim da minha rotina durante uma semana, como eu faço normalmente. Vão ser vários acontecimentos nos próximos dias, eu não sei como é que vai ser, porque eu tô numa configuração diferente. Eu tive que viajar aqui pro Rio Grande do Sul, né? Há umas 2 semanas atrás, ou uma semana, 10 dias atrás no máximo, eu recebi ali uma notícia que eu tinha que resolver algumas burocracias aqui, e era meio urgente. Aí eu vim. Com muita ansiedade, mas eu vim, porque, né, do nada eu tava ali numa rotina fixa na minha casa, já tava conseguindo aumentar minhas horas de estudo, que eu já tava, comecei estudando 1 hora por dia, eu já tava conseguindo chegar a 3 horas, tava indo direitinho na academia, e aí, do nada, rotina pros ares. Então, tive que comprar passagem, cara, tive que vir. Parceladinho, endividada por um tempinho. Mas eu vou aproveitar que eu vim, né? Tinha que vir pra esperar ficar pronto o meu diploma de mestrado, meu certificado, não sei qual é o nome certo, pra eu já buscar lá na UFSM pra levar de volta quando eu voltar pra Belém, né? Porque eu confesso pra vocês que eu podia fazer uma procuração pra alguém que mora aqui pegar pra mim e mandar por correio, mas eu não confio mais em correio, gente, porque ultimamente eles perderam um livro meu que eu enviei pra. Eu tava fazendo uma leitura viajante com as minhas primas e o livro sumiu. E eu fico pensando, cara, se eles somem com o meu diploma de mestrado, como é que eu vou conseguir outro, sabe? Vai ser maior mão de obra, é melhor eu esperar aqui. Quando estiver pronto eu pego e já levo comigo. E a gente também tá visitando, né, a nossa família aqui. Porque quem é novo, tem algumas pessoas novas no canal, tá? Os últimos vídeos tiveram bastante visualização, alguns inscritos novos. Então vou explicar. Eu fiz mestrado por 2 anos aqui no Rio Grande do Sul, mas eu sou de Belém. Então eu finalizei meu mestrado em setembro do ano passado e voltei pra Belém pra ficar por lá com a minha família enquanto eu estudo pra concurso. E aí nós estávamos planejando uma viagem pra cá pro sul pra visitar a família, só que ia ser só em agosto. Acabou que foi um pouco mais antes do que o planejado. Por isso, assim, gente, não dá pra fazer planos, nem tudo segue como planejado, mas enfim, estamos aqui já. A gente chegou aqui na segunda-feira, viagem muito cansativa, assim, a gente atravessa o Brasil, né? Chegamos segunda-feira, quase meia-noite, tivemos que dormir num hotel em Porto Alegre, e aí de manhã cedo em Porto Alegre, na terça eu já fui resolver o que eu tinha que resolver. Então meio que o que eu vim fazer de urgente já está resolvido. Aí depois disso a gente veio para o litoral, que é perto de Porto Alegre, uma cidadezinha do litoral, que é onde os meus sogros estão morando no momento, pra ficar por aqui. É ver uma forma de voltar à rotina, né, sem estar em casa, que é um pouco mais difícil. Aí chegamos aqui na terça, hoje já é quinta, então assim, foi terça e quarta pra descansar, porque gente, realmente eu não tenho mais idade, sabe, pra ficar fazendo essa viagem. Durante o mestrado eram os momentos mais exaustivos, sabe, de cansaço físico. O mental não, né? Mas o físico eram essas viagens, porque de vez em quando eu ia nas férias pra Belém, depois voltava. E era até pior, né? Porque eu ainda tinha que pegar um ônibus de 5 horas até Santa Maria, pelo menos aqui era mais perto. Mas é uma viagem muito cansativa. Se tem uma coisa que eu acho extremamente desconfortável é avião. Apesar de que, assim, a gente deu sorte que na vinda eu vim na janela, coisa que faz muito tempo que eu não consigo lugar na janela do avião, porque hoje em dia é pago, né, pra você escolher o seu lugar. Então, normalmente as pessoas pagam pra sentar na janela. Eu confesso que de conforto, pra mim, eu prefiro sentar no corredor, que é menos apertado. O avião é uma coisa muito apertada, me dá um pouco de claustrofobia. Mas a gente conseguiu um lugar na janela na vinda e uma das conexões, que são duas. Não, é uma conexão. O primeiro voo eu consegui, foi muito legal. Mas, enfim, gente, hoje eu quero voltar, pelo menos, a estudar direito, porque ontem eu consegui pegar o computador para resolver algumas coisas, mas eu resolvi coisas de pesquisa, não de estudo para concurso. Então hoje eu quero voltar a estudar.
Gostaria de estudar pelo menos mais 3 horas, mas acho difícil. Mas, enfim, deixa eu atualizar vocês em relação às leituras que eu ando lendo nesta viagem, tá? Eu tô lendo só no Kindle, eu não trouxe livro nenhum. Eu tenho alguns livros físicos aqui que ficaram do meu mestrado, mas eu ainda não olhei eles com calma pra ver se eu vou querer ler algum. Por enquanto eu tô lendo só e-book. O primeiro que eu tava lendo, eu vim lendo lá de Belém até aqui, no avião, é Protegendo o Perigo, que eu acho que é um romance, uma comédia romântica nacional, que tá disponível no Kindle Unlimited. Mas eu cheguei em 30% e abandonei. Enfim, eu tava, tipo, com muita vontade de ler um livro leve, divertido e meio, sabe, de procedência duvidosa. Mas, gente, não rolou. Infelizmente não rolou, porque a primeira coisa que sempre me incomoda, gente, eu sempre falo isso pra vocês, e eu preciso começar a pesquisar isso antes de começar a ler os livros. Quando eu pego um livro nacional e ele se passa nos Estados Unidos. E esse me irritou, assim, num ponto mais profundo, porque os personagens falavam igual brasileiros, usavam um monte de expressão, de meme, de coisa assim, que só brasileiro fala, sabe? E a ambientação nos Estados Unidos não fazia nenhuma diferença. Tipo assim, por que não ambientou, não fez a ambientação no Brasil? Se o pessoal falava que nem brasileiro, se não tinha nada na ambientação que precisasse ser nos Estados Unidos, sabe? Isso já me irritou um pouco. Mas eu não ia abandonar só por isso. Eu abandonei porque realmente, assim, eu não tava sentindo química no casal. Eu achava que eles ficavam brigando e tendo birra sem motivo nenhum. Tipo, eu ficava, gente, mas por que vocês estão brigando? Nem. Tipo, a autora não soube construir aquele enemies to lovers, sabe? Que é sempre assim. Eu normalmente pego o livro assim, porque é a tropa que eu mais gosto. Mas, tipo, eles começam com picuinha, mas meio que sem sentido, sabe? Eles só não se gostam porque eles se esbarraram. E aí a menina criou ranço dele. Então, assim, não rolou. Fora que tem muito erro de digitação de escrita, sabe? Que eu acho que faltou uma revisãozinha ali no livro. E eu fico triste porque eu achei a capa tão legal. Eu escolhi o livro só pela capa, sabe? Mas tudo bem. Aí ontem eu comecei a ler Mariposa Vermelha, mas, tipo assim, eu li coisa de um capítulo. Nada, assim. Então não tenho nada pra falar do livro. Eu tô meio triste porque eu pego alguns livros, e-books, no NetGalley, que é um site oficial, tá? Não é pirataria. Que criadores de conteúdos conseguem criar um perfil e solicitar os e-books que as editoras disponibilizam lá, tipo, pra gente ler e se gostar, produzir o conteúdo, sabe? Indicar e tal. E de editora do Brasil, só a Companhia das Letras que tem conta lá, mas dá pra solicitar também livros gringos, livros de editoras americanas. E aí eu peguei o Mariposa Vermelha pelo NetGalley porque a Companhia das Letras disponibilizou. Só que o que acontece, alguns e-books, como é e-book assim para divulgação, eles upam lá sem diagramação, sabe? Tipo, tudo bagunçado. Então o meu Mariposa Vermelha, ele tá sem capa, tá sem divisão de capítulos, então, tipo assim, dá só que eu tenho 8 horas pra terminar o livro, não diz quanto tempo pra cada capítulo. A diagramação tá meio esquisita, sabe? Tem uns espaços onde não deveria ter espaço, enfim. Fiquei meio triste com isso, mas assim, nada que esteja me impedindo de ler. Então eu estou lendo, vamos ver o que eu vou achar. E é isso então.
Oi, gente. A qualidade aqui tá bem ruim desse update, tá? A iluminação aqui é bem ruinzinha, já tá de noite. Tem áudio, ruído, mas, assim, eu tô quase uns 20 dias, eu acho, sem atualizar esse vlog. Umas 2 semanas, eu acho, sem atualizar esse vlog, assim, falando, né? Se não for do jeito que der, não vai rolar, não vai ser. E é até melhor que a qualidade não esteja tão boa nesse momento, porque eu tô muito acabada. Eu tava lendo e eu chorei muito lendo, então minha cara tá toda inchada. Mas assim, vamos falar por partes. Antes eu vou passar um hidratante labial aqui, porque quando eu choro muito, eu sinto que a minha pele toda resseca, o meu olho resseca, minha boca resseca. Eu não sei se é alguma coisa ali no fato de eu estar perdendo água quando eu tô chorando. Deu zero diferença pra vocês, mas pra mim deu uma sensação mais confortável. Enfim, da última vez que eu falei com vocês, eu disse que eu ia ler Mariposa Vermelha, que era um livro que eu já tinha começado ali, que seria minha próxima leitura. Mas, gente, eu entrei numa grande ressaca literária. Na verdade, eu já estava entrando quando eu falei com vocês. Eu não sei nem se eu comentei sobre isso, mas só agravou. Então, se passou ali, tipo, uma semana sem eu tocar em Mariposa Vermelha. Eu cheguei a ler 1 ou 2 capítulos e não foi. E eu sentia que a culpa não era do livro, era eu que não tava no momento, sabe, pra ler. Então eu pensei, cara, eu tô com tanta dificuldade pra ler que eu vou tentar pelo menos esse mês ler o livro da minha LC com as minhas amigas, porque a gente faz uma LC a cada 2 meses. E assim, ia fechar agora, no final de abril, a segunda LC. E eu pensei, é muita sacanagem da minha parte ter 2 meses pra ler o livro e não ler a tempo, dentro do prazo, né? Então, e também como Mariposa não tava fluindo, eu resolvi deixar a Mariposa pra depois. E aí eu peguei o livro da LC, que é o Minha Avó Pede Desculpas, do Frederick Backman. E aí eu comecei esse, mas também assim comecei a passos extremamente lentos. Eu estava com ressaca literária, tenho tido algumas crises de ansiedade nos últimos dias. Não tô conseguindo manter os hábitos que eu já estava conseguindo manter, quase não estudei na última semana, não tava indo direito pra academia, porque aqui a academia é meio longe pra ir andando, eu tenho que andar 25 minutos pra chegar, 25 pra voltar, então quando eu chego lá nem tenho vontade de fazer mais nada, porque eu já andei um monte, e aí eu fico com preguiça de ir, porque tem que andar muito. O que eu ainda tô fazendo bastante, assim, de exercício físico é correr, porque a gente tá perto do litoral aqui, né, da orla, e aí tá sendo uma coisa que tá me trazendo muita paz, sabe? Ir no fim de tarde lá correr. E aí eu sento um pouco na areia, fico olhando o mar de boa. Enfim, passei por alguns dias bem difíceis, tá, gente? Estou voltando aos pouquinhos. E aí o que eu fiz? Eu peguei o número de páginas que tinha desse livro e dividi pelo número de dias que tinha assim no mês, sabe? Eu nem me iludi que eu ia ler em uma semana. Eu aceitei que essa aqui ia ser minha única leitura do mês. E eu pensei, quanto eu tenho que ler por dia desse livro pra conseguir ler ele até o fim do mês? Isso lá pelo dia 18, sabe, do mês. Então eu dividi o número de páginas por uns 12 dias e deu 30 páginas por dia. E foi isso, gente. No início, assim, foi bem penoso pra mim conseguir ler 30 páginas desse livro por dia. Eu tinha que me forçar. Eu não tava no mood de leitura e eu confesso que, assim, pra entrar nesse livro é difícil, tá? A gente demora pra entrar nesse livro porque tem algumas coisas aqui que dificultam um pouco no começo da gente se achar na história. Eu já vou falar mais do livro com vocês. Depois que eu cheguei lá nos 50% do livro, começou a fluir de novo, tá? Voltei a ler com um ritmo um pouco melhor. Já até peguei outro livro também que eu tô lendo junto desse e também tá fluindo. Então eu estou sentindo que tá saindo do meu corpo novamente a ressaca literária. A ansiedade ainda tá aqui, mas ela tá um pouco mais controlada, tá? Eu tô conseguindo viver de novo e não só ficar angustiada. Mas, então, vamos falar desse livro. Minha Avó Pede Desculpas é o primeiro livro que eu leio do autor. O Frederick Backman é um autor já bem conhecido aqui no Brasil, né?
Ele é o autor de Gente Ansiosa, foi com esse livro que ele ficou mais conhecido. Tem vários livros dele disponíveis pra gente ler. É um autor conhecido por ter uma escrita sensível, por escrever histórias tocantes, de idosos, de crianças, então assim, e ter uma escrita, pelo que falam, né, uma escrita meio ácida, meio crítica, mas ao mesmo tempo uma escrita muito boa. E foi o que eu senti nesse livro, assim. Logo que eu comecei a ler, a primeira impressão que eu tive é que essa escrita é um pouquinho diferente. Eu acho que talvez por ele não ser daquele eixo americano ali, se eu não me engano, ele é sueco, gente. Eu acho que é de algum país nórdico, mas eu sinto, assim, sabe, uma vibe diferente na escrita dele. E minha avó pede desculpas. Esse livro, inclusive, eu peguei no Kindle Unlimited, tá? Não sei se ainda está disponível aí pra vocês quando estão vendo esse vídeo, mas ele e muitos outros livros do Frederick estão no momento disponíveis no Kindle Unlimited, que é o sistema de assinatura da Amazon. Aqui a gente vai acompanhar a Elsa. E a Elsa é uma criança, uma menina de 8 anos. Na verdade, ela tem 7 anos, quase 8. Ela sempre deixa isso muito claro. E talvez tenha um barulhinho de chuva agora, tá? Começou a chover. Enfim. E aí a Elsa, ela é muito, muito, muito apegada à avó dela. A mãe da Elsa acaba sendo um pouquinho assim ocupada, apesar de ser uma mãe presente ali, mas ela trabalha bastante. E a Elsa, ela passa muito tempo com a avó. Tipo assim, elas são como alma gêmea, sabe? A avó dela, no momento que esse livro começa, é a única amiga que ela tem. E é muito legal ver a personalidade, assim, destoante, porque a Elsa é uma criança que ela fala sempre que ela é diferente, não sei se ela tem uma neurodivergência específica, mas ela é uma criança diferente, uma criança extremamente sagaz e inteligente, que gosta de ler. Ela é um pouquinho nerd, ela gosta de ler história em quadrinho, gosta de ler aqui o inominável Harry Potter, né? Na época que o Harry Potter não tinha sido cancelado ainda. E ela gosta, então, de livros, de filmes e de pesquisar na Wikipédia o significado das coisas, sabe? É uma criança muito inteligente. E a mãe e a avó da Elsa é uma senhorinha, assim, completamente pirada. A Elsa fala que comumente as pessoas descrevem a avó dela como uma pessoa que tem energia demais para a idade dela, mas ela faz coisas assim realmente bem fora da curva, assim. Ela é bem doida, a avó da Elsa, mas é uma personagem muito interessante e as interações entre essas duas é muito engraçado, gente, é muito legal. E a gente vê realmente como é grande o amor que elas têm uma pela outra, assim, sabe? Não é só um amor porque uma é avó e a outra é neta. Elas têm uma conexão de almas ali que é muito bonito de ler e também muito divertido, muito engraçado. A avó da Elsa, ela conta muitas histórias pra Elsa, ela inventa ali um mundo fantástico, que a gente vai percebendo ao longo do livro que muitas dessas histórias de princesas, dragões, sombras e reinos são aproximações da vida real. A avó dela pegou coisas que aconteceram ali de verdade com conhecidos, com pessoas próximas, com familiares, no mundo, e transformou numa história de fantasia pra mente da criança conseguir absorver, entender, sabe? E é muito legal, só que isso demora pra gente perceber. Então é isso que torna o livro um pouco difícil da gente ler no começo, porque a gente tá dentro do cérebro, da mente da criança, é a criança que tá narrando o livro. Então ela tem uma mente muito acelerada, uma hora ela tá falando de uma coisa, depois de outra, e dois, ela tá sempre misturando fantasia com realidade, porque a imaginação de uma criança é isso, né? Ela tá toda hora imaginando e pensando em coisas e relacionando essas fantasias que ela tem, esses sonhos, com a realidade. E no início, gente, é bem difícil da gente entrar no livro por isso, tá? Mas depois que a gente começa a pegar essas relações da fantasia com a vida real, com o que está acontecendo ali, aí começa a funcionar muito bem. Tipo, fluir muito bem, sabe? E, gente, não se preocupem, não é spoiler, mas a avó da Elsa, em algum momento, ele vai falecer. E ela deixa uma série de cartas pra Elsa entregar para as pessoas que ela pede desculpa. Então a Elsa vai entrar como se fosse numa caçada ali ao tesouro, uma série de missões ali pra ela fazer.
que ela tem que pegar essas cartas que a avó dela deixou e entregar para essas pessoas. A minha avó pede desculpas a você e ela deixou essa carta para você. E aí a história vai se desenrolar. Isso é a sinopse do livro, tá? Então, muito do livro vai ser, então, essa busca da Elsa, que vai fazer com que ela entenda mais sobre as pessoas que ela conhece, pessoas que ela tinha uma visão extremamente rasa, e ela começa a entender o que está por trás, sabe, de muita coisa. E, gente, assim, como eu disse, o livro é difícil no começo. Eu recomendo muito que vocês leiam. Se vocês travarem no começo, insistam, tá? Se você tá numa ressaca literária, tá difícil ler, não tá gostando de ler no momento, talvez seja melhor deixar esse livro para outro momento. Apesar de ser um livro narrado por uma criança e quando a gente lê é tudo muito leve, tudo muito lúdico, tudo muito fofinho, quando a gente vê, a gente recebe uma facada no coração, sabe? Ela fala algumas coisas assim que são tão óbvias, mas também são tão profundas que para uma criança é algo extremamente óbvio. E a gente que é adulto, que tem mania de complicar tudo, quando escuta algumas verdades saídas da boca de uma criança, sabe? É uma coisa assim, transformadora, sabe? Enfim, eu terminei de ler esse livro hoje, ainda agora, tipo, meia hora atrás. E eu queria muito falar sobre ele logo enquanto eu tô com um choro fresco na cara, que eu tô com os sentimentos aqui bem aflorados, porque não queria deixar pra depois. E é isso, gente. Eu não decidi que nota eu vou dar pra esse livro, assim, realmente, no momento isso não importa pra mim. Não sei se vão ser 4 estrelas, se vão ser 5 estrelas, mas eu vou favoritar o livro, tá? Eu só não cravo logo agora 5 estrelas, porque, enfim, não posso negar que o livro é difícil no começo. Talvez não precisasse ser tão complicado de entrar no livro, sabe? Mas é isso, gente, não importa. E aí, gente, como eu falei pra vocês antes, eu também estou lendo outro livro, tá? Eu senti a ressaca literária saindo do meu corpo, me animei. Eu vi um vídeo da Duda Menezes, ela sempre fala dessa série. E aí eu fiquei com muita vontade de ler. E esse livro não tava na minha TBR, mas, tipo assim, quando a ressaca literária vem, não existe TBR mais, né? A gente tem que ler o que dá vontade. Se der uma vontade de ler, tem que aproveitar, porque a vontade de ler tava difícil. E eu tenho aqui no meu tablet o aplicativo do Biblion, que é a biblioteca de São Paulo. Tem um aplicativo que tem muito e-book gratuito. E não é pirateado, é e-book gratuito de uma biblioteca onde você empresta, faz a leitura e devolve. E tem um catálogo enorme, gente, enorme. Eu tava explorando o catálogo esses tempos, eu até esqueci que o Biblion existia e eu baixei de novo. E eu vi que eles estão ainda atualizando, estão sempre atualizando, adicionando um livro novo. Tem até a trilogia do Quarta Asa, sabe, aqui. O Chama de Ferro, o não sei o que de Onyx, tá tudo aqui, sabe? Então, tá super atualizado, existem alternativas gratuitas aqui para leitura, que não sejam piratear os livros. Não estou criticando nem julgando quem faz isso também, tá, gente? Mas é isso. A Duda Menezes sempre fala da série da Rizzoli Isles, que é uma série de suspense policial, que temos uma policial mulher e uma mulher legista. E é suspense, aquela coisa de investigação, que é sempre bom ler de vez em quando. Eu adoro suspense. E faz muito tempo que eu não leio um bom suspense, tá? E aí eu resolvi pegar o primeiro. São e-books, gente. São livros raros, que eu nem sei se ainda são publicados. E-books que normalmente são caros na Amazon. Eu não vejo os e-books dessa série por menos de R$ 20. E quando eu descobri que tinha no Biblion, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Não tem a série toda, tá? Mas, tipo assim, os 2, 3 primeiros tem. Então, isso vai me deixar feliz aí por alguns meses de leitura. O primeiro, então, é O Cirurgião. É o primeiro livro da série, que a gente vai acompanhar, então, um serial killer. Nem sei se eu posso falar isso aqui no YouTube. Ele vai acompanhar ali um assassino em série que está ali fazendo coisas com mulheres, tá? Então, a gente vai ter essa detetive mulher como protagonista que vai tentar encontrar esse assassino. Eu percebi que eu saí do capítulo que eu tava pra mostrar pra vocês a capa e o aplicativo do Biblion não marca o capítulo que eu fiquei, que eu parei, que nem o do Kindle faz.
Ah, e agora? Em que capítulo eu parei? Ah, eu depois procuro, tá? Enfim, eu fiquei surpresa como eu entrei rápido nessa história. No primeiro dia, eu já li 30% do livro. Peguei e li, sabe? Tipo, eu fui na praia correr, sentei na areia um pouquinho, peguei no celular mesmo e comecei a ler, sabe? Li uns 2 capítulos quando eu vi, meu Deus, já tá anoitecendo, eu tô aqui sentada que nem uma louca na praia lendo. Aí eu voltei pra casa, tomei banho, sentei na cama e voltei a ler, quando eu vi 30% do livro. E é bom demais, gente, essa sensação de ficar imersa num suspense é bom demais. É uma sensação que só os livros de suspense conseguem dar. Essa vontade de saber o que vai acontecer, essa tensão crescente, ai, é muito bom. É muito bem escrito, ele dá muitos detalhes, assim, médicos das coisas. Detalhes de sutura, incisão, e órgão tal, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Detalhes científicos mesmo. Eu vi a descrição da autora e ela estava fazendo medicina. Ela fez, tipo, anos de medicina, aí largou, de faculdade de medicina, largou pra escrever livro. Nossa, eu achei tudo. E aí, eu tô adorando, tá? Eu tô gostando muito. Então, provavelmente, a próxima vez que eu vier falar aqui com vocês, eu vou ter terminado esse livro e aí eu vou contar um pouco mais do que eu achei. Neste momento, eu estou em 40% do livro. E é isso, tá, gente? Sobre a minha vida aqui na viagem, eu vou ficar ainda mais ou menos uns 20 dias aqui no Sul. Já comprei minha passagem de volta. Vou ficar um pouco mais do que eu achei que eu ia ficar, porque as passagens estavam muito caras pra voltar, e aí eu comprei pra uma data que tava um pouco mais barata. E então essa semana agora que vai começar, segunda-feira amanhã, hoje é domingo à noite, a gente vai a Santa Maria. Porque foi lá, era lá que eu morava, em Santa Maria, porque foi lá que eu fiz o meu mestrado, na UFSM, né? Então a gente vai lá porque eu vou buscar o meu diploma, finalmente. Gente, assim, eu já terminei o mestrado, eu já não tô fazendo mais nada no mestrado, já tem alguns meses, mas é muito emocionante buscar o diploma, sabe? Realmente, assim, oficializando que eu finalizei essa etapa, sabe? Então eu tô empolgada pra isso. Nós vamos viajar amanhã, é uma viagem longa, tá? Tipo assim, umas 8 horas de viagem, porque Santa Maria, Porto Alegre, que é a capital, é umas 5 horas de viagem, 6 horas de viagem, e Porto Alegre, Imbé, onde nós estamos, é 1 hora e meia de viagem, mais ou menos. Aí adicionar pausa, né, pra lanchar, almoçar, esticar as pernas, aí dá umas 8 horas de viagem, então vai ser bem cansativo, mas eu devo mostrar um pouquinho pra vocês também. E é isso, então. Oi, gente, estamos no segundo dia aqui em Santa Maria. Ontem eu fui lá buscar meu diploma de mestrado
E aí hoje eu aproveitei pra andar na cidade e ir nos locais que eu gostava de ir quando eu tava aqui, né? Fui, bati um pouco de perna no centro, almocei num restaurante que eu gostava e de tarde tomei café com uma amiga. Aí ontem eu terminei a leitura de O Cirurgião, que é o primeiro livro de suspense da série Rizzoli e Isles. Não sei se são 10 ou 11 livros nessa série, mas são todos assim livros que fecham o mistério no livro. Mas pelo que eu entendi, é legal ler em sequência porque a gente vai ser apresentado aos personagens que vão ser recorrentes ali e as etapas da vida dessas pessoas, né, como um pano de fundo, mesmo que os suspenses e os mistérios sejam o ponto principal. Em O Cirurgião, eu gostei muito desse livro, tá? Porque esse livro, assim, foi a cura da minha ressaca literária. Apesar de eu ter conseguido ler Minha Avó Esteve Aqui antes... Não. Apesar de eu ter conseguido ler Minha Avó Pede Desculpas antes, Minha Avó Pede Desculpas, apesar de ser um livro extremamente bom, não é um livro pra ressaca literária, tá? Eu só consegui ler porque eu insisti e me esforcei bastante. Mas O Cirurgião foi um livro que desde que eu peguei ele, eu já fui lendo muito rápido, já li assim 10%, 20% do livro por dia, tanto que eu li ele bem rapidinho. Eu consegui terminar ele ontem, eu acho que eu comecei ele há menos de uma semana atrás, e com isso eu consegui então ler 2 livros em abril, e os 2 livros eu li tipo nessa última semana agora, porque o mês todo assim foi zero leitura pra mim. E aí, em O Cirurgião, a gente vai ter o ponto de vista de 2 detetives, a Rizzoli, que é uma das protagonistas dessa série, ela vai ser uma personagem recorrente. Pra quem já assistiu a série de TV, tem série de TV. Já conhece mais ou menos a Rizzoli, né, que é uma policial. Ela é a única policial mulher da delegacia dela lá, então ela tem que ser uma pessoa assim muito forte, muito fechada, muito bruta, assim, grossa mesmo com as pessoas pra ela ser respeitada. Porque se ela fosse ali uma pessoa gentil, uma pessoa vulnerável, ninguém vai respeitar ela. E, tipo assim, dá muita raiva no livro porque ela é uma pessoa extremamente competente, ela é muito mais inteligente do que muitos dos colegas e parceiros ali dela da delegacia, só que sempre ela é muito subestimada e sempre, assim, ela tem que ficar se provando, sabe? Ela nunca se sente confortável no cargo dela, na vaga dela ali como policial, como se o primeiro erro que ela tiver, o primeiro deslize, ela vai ser descartada, vai ser demitida, vão colocar ela só pra fazer trabalho administrativo, que é isso que acontece em um certo momento ali do livro. O outro personagem é o detetive Moore, é um detetive que... Eu já tinha assistido a série, tá, gente? A série, a princípio, não dá spoilers do livro. A série é inspirada nos livros, né? Mas pelo menos o primeiro livro não tem spoiler dele na série. Na série também vai ter um serial killer ali, mas ele não é igual como ele é apresentado aqui no livro. Enfim, aí tem esse detetive Moore, que é meio que o parceiro ali da Rizzoli nesse primeiro livro, nessa investigação. Eu não sei se ele vai aparecer de novo, não sei se ele é um personagem ali recorrente, eu só sei que a Rizzoli é. E nós temos ali uma médica que ela é meio que... onde tá tudo ali, aquele serial killer, ele tá orbitando ao redor dessa médica. Porque há alguns anos atrás ela foi vítima de um outro serial killer, ele abusou dela e ele ia matar ela, só que ela conseguiu ali se desamarrar e, enfim, ela conseguiu se defender e ela sobreviveu. E esse cara acabou morrendo, né, esse outro serial killer. Então ela tá ali vivendo a vida dela, 2 anos depois achou que tava, tipo, tudo tinha se resolvido, tudo tinha passado. E surge esse outro assassino que ele segue o mesmo modus operandi desse primeiro, de 2 anos atrás. E parece que ele tá ali tentando alcançar essa mulher de novo, sabe? Tentando afetar ela, tornar ela vulnerável de novo. E aí vai acontecer as coisas do livro. O livro bate muito na tecla ali de machismo mesmo, tanto pela Rizzoli, né? O machismo que ela sofre no seu meio de trabalho ali,
como mostrando os colegas policiais homem dela tratando casos de abuso, estupro como piada, sabe? Como se fosse uma coisa engraçada. E o próprio ponto de vista do serial killer, que a gente tem capítulos no ponto de vista dele, como ele vê as mulheres como seres inferiores e como seres que ele deve tornar vulnerável e depois matar, sabe? Enfim, é um livro, assim, bem tenso, porque a gente sente o quanto aquilo ali é muito real, sabe? E também uma coisa muito interessante é que tem muitos detalhes médicos. Eu nem sou uma pessoa que sou muito fã da área da medicina, mas eu ainda assim achei muito interessante isso, porque ela apresenta muitos detalhes, assim, tipo, de incisão, órgãos e anatomia e não sei o que, não sei o que, não sei o que, sem tornar maçante. Tipo, o livro é muito interessante, ele flui muito rápido e quando a gente vê, a gente lê um monte de detalhes sem nem perceber. E pelo que eu vi, eu acho que eu já comentei, a autora, ela fez alguns anos de medicina e largou pra se tornar escritora. Enfim, gente, eu gostei muito do livro. Foi um suspense, assim, que teve de tudo. Teve mensagens importantes por trás, teve aquela parte da tensão crescente, de não conseguir parar de ler. E tem ação também, investigação, é um suspense, assim, considerado um suspense policial e ao mesmo tempo que é considerado um suspense médico, tá? Pela quantidade de detalhes que dá. Até porque tem uma personagem lá que, como eu falei pra vocês, é uma médica, né? Enfim. E, gente, eu não sei que nota eu vou dar ainda pro livro. Eu tô demorando pra dar nota pros livros. Eu tô esperando, tipo, passar um tempo e refletir. Eu não tô dando nota assim que eu acabo o livro. Porque eu fazia isso antes e quando via, tipo, chegava no final do ano eu queria mudar a nota dos livros porque eu não concordava mais. Mas, assim, com certeza mais que 4 estrelas, tá? Talvez não seja 5 estrelas, porque tem um romance ali no meio desse livro que eu achei bem, assim, sabe? Não é que seja ruim, mas ele não... É um romance bem a cara dos anos 2000. Tipo, como era construído, assim, o enredo de romance nos livros, sabe? E realmente é porque é um livro dos anos 2000, tá? Esse primeiro livro acho que é de 2003, 2001, por aí. Então foi uma parte do livro ali que não me cativou em nada, assim, que eu não tava me importando, mas tá lá. Então talvez seja o único ponto negativo desse livro pra mim, mas também não é algo que toma muitas páginas do livro. Enfim, a minha vontade já era engatar no segundo livro, lembrando que tem vários livros dessa série na Biblion, que é a Biblioteca de São Paulo, o aplicativo da Biblioteca de São Paulo. Qualquer pessoa brasileira tem acesso, é só você ir lá fazer seu cadastro. Acho que tem que pôr o CPF, talvez. E aí tu tem acesso a muitos livros, é só emprestar e tal. Que são livros muito, até como são antigos, são meio difíceis de acessar esses livros dessa série, né? Da Tess Gretchen, sei lá como fala o nome dela. E é isso, o segundo também tá disponível no Biblion. Eu já queria muito engatar, mas eu acho que eu vou dar uma segurada, vou ler algum outro livro e depois eu pego o segundo. Até pra série, assim, durar um pouco, né? Pra eu poder ler aos poucos. E é isso, então. Eu vou começar, na verdade eu comecei hoje outro livro já, um romance, Em Busca do Romance Perdido, eu acho. Tava na minha TBR de abril, mas aí passei pra maio, provavelmente, né? Mas eu acho que eu vou finalizar esse vlog por aqui. E aí o outro livro vai ficar pro próximo. Eu acho que 2 livros é o suficiente pra um vlog. Estamos até no lucro, né? Porque eu achei que não ia ter livro nenhum nesse vlog, porque eu não tava lendo. É isso então, até o próximo. Tchau!